Amados irmãos, convido você a ouvir a homilia diária com o Padre José Ruan, freis adoradores e comunidade sã, servos adoradores da misericórdia. Permaneça fiel a Cristo. Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Querido irmão, hoje é quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Exatamente estamos trabalhando aquela temática de que Cristo é aquele em quem devemos confiar. A temática da fé no nome do Filho de Deus. Desde aquele contato com Nicodemos, que a gente tem trabalhado essa realidade, até o Evangelho de hoje, nós estamos vendo aí uma insistência. Jesus continua vindo ao nosso encontro, continua vindo ao encontro dos fracos, daqueles que têm mais dificuldades, para ajudar-nos todos nós a lá, na época, aos primeiros cristãos, aos primeiros discípulos, repito, e hoje a nós, a crermos que Jesus é Deus. A acreditarmos e tomarmos posse que Jesus é o Filho de Deus, é Deus mesmo, é o Senhor da vida e da história. O Evangelho de hoje continua sendo de São João, capítulo 3, versículo 31 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá um espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exatamente isso, querido irmão, o Evangelho aborda essa mesma temática da insistência de Deus, insistência do próprio Cristo em nós acreditarmos que Ele é o Filho de Deus. E o lindo é que no versículo 35 do Evangelho de hoje, o evangelista faz questão de frisar, salientar aqui o seguinte, ele diz: o Pai ama o Filho, Jesus Cristo, e entregou tudo em suas mãos. Tudo está nas mãos do Cristo, nada, segundo o prólogo do próprio Evangelho de João, capítulo, portanto, 1, versículos primeiros, vai esclarecer isso. Nada de tudo que existe, nada de tudo que foi criado existe e tenha sido criado sem Cristo, sem o Verbo de Deus. Então, o Pai entregou tudo em suas mãos. Versículo 36, aquele que acredita no Filho permanece na vida, possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é muito importante que nós saibamos, é muito importante que nos abramos para esse Evangelho, exatamente porque a medida que nos é colocada por Deus para sermos salvos é a medida da aceitação do Filho de Deus como Deus em nossas vidas. Entendermos que nada sem Jesus, com Ele tudo, sem Ele nada. Cristo Jesus é o Senhor da nossa história e da nossa vida. Então nós temos que nos abrir para esse Jesus como Senhor. Agora preste atenção também, é muito importante abrirmos-nos para a sua pessoa divina, entendendo que abrirmos-nos para a sua pessoa divina implica abrir-se para os seus ensinamentos, abrirmos para aquilo que Ele nos manda fazer,
abraçarmos os seus santos e divinos ensinamentos, caminharmos pelos seus caminhos. Não existe essa possibilidade de nós dizermos eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, mas a nossa vida comprova o contrário. O nosso ser, o nosso modo de viver nesse mundo comprova que somos homens mundanos, mulheres mundanas. Não, meu irmão, esse ter Jesus é caminhar com Ele por onde Ele caminhou. Que Deus nos dê esta graça, que a misericórdia de Deus nos dê esse grande dom da docilidade e da santa obediência e da perseverança nas suas palavras. Fique em Deus, até amanhã. Você ouviu a homilia diária com o Padre José Ruan, Freis Adoradores e Comunidade Sã. Permaneça fiel a Cristo.